Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tô bem, sim, graças a Deus. E você, como está? Tudo bem também. Ô, Neide, hoje é o nosso programa número 103, né? E nós vamos falar sobre o que é e como identificar a codependência no transtorno por uso de substância. Mas antes da gente começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de solicitar à nossa audiência que nos ajude na divulgação do programa. É muito importante essa ajuda, porque o conteúdo que nós falamos aqui semanalmente é um conteúdo significativo, importante, que pode ajudar bastante pessoas a lidarem com temas como dependência ou dificuldades na área de psicologia, na área de terapia. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? E também deixe seu like aí, é só clicar no joinha, né? Assim o YouTube consegue reconhecer a relevância do programa e dessa forma ele também distribui para mais pessoas, tá bom? Então conto com a sua ajuda. Isso aí mesmo, a gente conta com a ajuda de vocês, de todos vocês. Ô Neide, voltando aqui então, né, ao nosso programa número 103, o que é e como identificar a codependência no transtorno por uso de substância. Ô Neide, quando a gente fala sobre esse tema, a gente está falando especificamente sobre as pessoas que vivem ao entorno, né, da pessoa que porta o transtorno por uso de substância. Então, familiares, amigos, pessoas que têm um convívio, eventualmente até pessoas que trabalham junto com pessoas, né, que têm um vínculo mais forte, acabam sofrendo com transtorno, acabam sofrendo com a codependência, né? Porque justamente a codependência é quando você desenvolve um vínculo emocional desadaptativo em relação à pessoa que tem o transtorno, certo, Neide? Então, assim, a gente não vai falar hoje sobre como tratar a codependência, a gente vai deixar esse tema para falar na semana seguinte, mas eu gostaria de que você desse algumas dicas, né, de como a gente identifica a codependência. Quais são as características principais dessa questão? Paulo, na verdade, a codependência, ela pode ser identificada quando a gente percebe que o comportamento da pessoa que usa a substância parece ser o centro da vida de uma outra pessoa. É como se assim, quando a gente vai fazer o diagnóstico de transtorno por uso de substâncias, um dos itens, um dos critérios diagnósticos é a relevância do consumo, ou seja, a importância que aquela substância tem na nossa vida, né? O quanto que ela é relevante para a nossa vida. Quando a gente fala em codependência, é a mesma coisa. A pessoa vive em função do seu familiar que usa a substância. A vida do familiar que usa a substância é extremamente relevante para o familiar que nós chamamos de codependente, tá? É como se ele tivesse uma dependência mesmo da outra pessoa. Toda vez que eu tenho uma relação de dependência, é como se eu tivesse uma relação de emaranhamento com a outra pessoa. A gente sabe que é tão difícil de tratar o transtorno por uso de substâncias, porque justamente a pessoa e a substância que ela usa estão emaranhadas, né? Eu até uso essa expressão porque eu falo que quando a gente separa a pessoa que usa a substância da substância, ficam os buracos que a pessoa vai ter que preencher, desenvolvendo estratégias de enfrentamento de situações de risco, né? Desenvolvendo outras habilidades que contemplem o que a estratégia compensatória do uso fazia. Com a codependência é a mesma coisa, né? Então, como que a gente identifica? A gente identifica naquela família que liga para você, que quer saber como é que está indo as consultas, que já quer definir mais ou menos o rumo das coisas, Quer ter o que controle, né?
que quer ter o controle sobre a terapia, sobre a pessoa, sobre o terapeuta. Na verdade, a família quer ter o controle sobre tudo. Uhum. Ela acredita que, tendo o controle, ela vai mudar o cenário futuro, né? Então, assim, eu acho que a gente identifica uma família codependente quando a gente percebe que a família está emaranhada com a pessoa. Ela não consegue separar onde começa a pessoa e onde termina a família, tá? É tudo uma coisa só. Então, acho que vamos falar disso na próxima semana, mas um cuidado que a gente tem que ter é de desemaranhar essa relação. Até porque, quando existe uma relação de extrema codependência, a pessoa portadora do transtorno por uso de substâncias também está comprometida, né? São dependências que se autoalimentam, não é? Então, assim, são relações que se autoalimentam. Quer dizer, a pessoa que é codependente, ela alimenta essa relação no seu familiar, e o seu familiar, por algumas razões, sente que o outro, que aspira tanto pelo controle, está no controle, isso impede o processo de mudança. Por isso que é tão importante tratar as famílias, né? É muito difícil a gente receber uma família onde não exista uma relação da chamada codependência, uma relação onde a outra pessoa se torna o centro das atenções. Parece que a pergunta é sempre essa: como ele vai vir hoje? Será que ele vai usar? Como que eu vou me sentir em relação a isso? Quer dizer, a família, o familiar codependente é aquele familiar que pensa o dia inteiro no seu familiar usuário. Uhum. Ele não consegue ter vida própria, ele não consegue ter os próprios prazeres, toda a vida dele está centrada na vida da outra pessoa. Tanto é que, muitas vezes, quando o familiar usuário para de usar substância, a família perde alguma coisa, né? Por quê? Porque aprendeu a conviver com aquela variável. Quer dizer, com o familiar que usa. Aquilo passa a fazer parte da vida. Então, acho que identificar é ver o quanto que essa família, em termos de comportamento, está disfuncional na relação com o seu familiar dependente. Quanto que ela aspira por controle, quanto que ela acredita que as ações dela é que vão fazer com que o paciente pare de usar substância. Uhum. Acho que é mais ou menos isso. E o codependente também, ele sofre bastante, né, por uma série de características, né? Por exemplo, ele tem codependente que tem a questão da negação, né, que nega que o problema está acontecendo, muitas vezes até para não ter que lidar de uma forma mais intensiva, né, com o problema. Tem codependente que sofre com a baixa autoestima, deixa de gostar de si próprio, deixa de cuidar de si próprio para cuidar da pessoa que está com transtorno. Excesso de culpa também, né? A pessoa se sente culpada pelo que está acontecendo com o portador de transtorno por uso de substância. Enfim, são vários fatores, né, que fazem parte desse processo, né? Neide, na semana que vem, então, né, a gente vai falar, então, sobre como tratar a codependência, né? Quais são as ações necessárias para que o codependente tenha uma ajuda efetiva, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu, Neide, pela companhia, obrigado pela sua atenção e pelas suas orientações. Boa semana para você, Paulo. Neide. Boa semana a todos. Não esqueçam de deixar o seu like, tá bom? Um grande abraço. Obrigada, Paulo. Um grande abraço. Um abraço a todos.